Olá pessoal, estamos dando início a mais uma celebração da Aliança Bíblica de Farroupilha. Sejam todos muito bem-vindos. Chegamos em setembro e acreditamos que será a nossa última celebração online. Na verdade, nós vamos continuar gravando as celebrações, mas daremos início às celebrações presenciais. Mais informações estarão sendo repassadas nos células, tá? Então nós vamos estar divulgando como vai funcionar, a gente vai ver também como está os decretos feitos tanto pelo governador quanto pelo prefeito, e a gente quer de uma maneira mais segura possível estarmos juntos, pessoal, tá? Mas então fiquem tranquilos que em breve nós teremos mais notícias aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo nosso Facebook, por exemplo, ok? Eu gostaria então de ler um salmo de abertura aqui, o Salmo 73, o versículo 25 e 26. O salmo diz o seguinte: A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Amém? Como diz o salmista, a quem que nós temos senão a Deus, tanto no céu como aqui na terra? A nossa herança, a nossa esperança está em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim seja, e que essa celebração hoje, esse louvor, encha a tua vida, encha a tua casa de alegria, de esperança, e que a presença do Espírito Santo seja feita nas nossas vidas. Vamos ter um momento de oração agora, por esse momento de louvor. Amado Deus, Pai, todo santo, todo poderoso, Pai, Tu é um Deus de amor, Senhor, e nos escolheu para nos amar, Senhor Deus, e como nós somos gratos por isso, Pai amado, e nós temos a Ti, Senhor, e mais nada importa, Senhor Deus. Tu é a nossa herança, Tu é a nossa esperança, amado Jesus. Nos conduz nesse momento de louvor, que o nosso coração cante de alegria, Pai, que o nosso coração possa Te adorar, Te louvar nesse momento maravilhoso, Senhor Deus. Nos conduza em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vamos então louvar a Deus. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. aceitas com meus medos,
falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar.
assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Esse próximo louvor a gente quer dedicar a todas as famílias que estão expressando a glória do Senhor nesse momento, que estão vivendo uma verdade dentro do seu coração, essa verdade que Cristo tem nos ensinado a cada dia e tem renovado nossos corações. Vamos cantar juntos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória no Senhor, e uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso
Vamos então ao nosso estudo, pessoal, o estudo da Palavra de Deus. O tema hoje é a obra do Espírito Santo. E o texto bíblico, ele se encontra em João, capítulo 16, o Evangelho segundo João, capítulo 16, e nós vamos ler do verso 5 até o 15. Sabe que quando eu estava preparando esse estudo, eu estava lembrando de uma história de quando eu era criança, que comia muitas coisas que não eram tão saudáveis assim, ou comia em exagero. Teve uma história que marcou bastante, que eu comi acho que umas 6, 7 latinhas de sardinha. E eu passei mal. E minha mãe depois veio me dar uma lição, né? E a minha mãe, ela disse que o que nós comemos hoje vai mostrar, vai dizer o que nós seremos amanhã. Então ela usava o exemplo de um carro também, né? Se um carro é gasolina, você não pode colocar diesel. Se ele é a gasolina, você tem que usar gasolina e usar gasolina boa. E a questão espiritual é assim também, né? Nós devemos nos alimentar corretamente e com qualidade. Então vamos à leitura da Palavra de Deus, versículos 5 até o 15. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Por que falei essas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque o receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Até aqui, a leitura da Palavra de Deus. Quando nós falamos, gente, do Espírito Santo, quando nós vemos como muitas pessoas têm usado, né, têm feito coisas em nome do Espírito Santo, nós chegamos a nos entristecer ou até mesmo ficar um pouco desconfiado das coisas que são apresentadas. Em muitos locais, apresentadas em nome do Espírito Santo, usando o Espírito Santo para promover muitas vezes shows pirotécnicos, né? Muitas vezes vemos até cenas vulgares, dizendo que é o quê? Que é a ação do Espírito Santo. Então você vê por aí, tinha uma moda uma vez aí que se falava da unção do riso. Que o Espírito Santo descia e as pessoas começavam a rir descontroladamente, a rodopiar, a emitir sons estranhos, histeria, gritaria, confusão. Tudo isto em nome do Espírito Santo, né? As pessoas então se dizem cheias do Espírito Santo e agem de determinada maneira. Então pensa se eu descrevesse essas características, sons estranhos, gritaria, histeria, confusão, será que nós conseguiríamos descrever uma igreja? Eu acho que não, fica difícil, né? Mas por que tudo isso acontece? Porque existe uma falta de entendimento de quem é o Espírito Santo, de qual é a obra do Espírito Santo na igreja, qual é a obra do Espírito Santo em nós, cristãos.
Qual é a verdadeira obra do Espírito Santo? E por falta de conhecimento, já diria o profeta Oséias, né? Que o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Não é diferente, gente, quando nós falamos da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então a minha proposta hoje, nós entendermos, conhecermos mais um pouco sobre a obra do Espírito Santo, qual é a sua função e por que ele foi enviado. Nós devemos primeiramente entender que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um sentimento. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal. Eu não posso me deter muito nesse aspecto do Espírito Santo, porque nós também vemos isso no discipulado, né? Então o Espírito Santo também, ele é Deus, ele é 100% Deus. Então vamos ter um momento de oração, dito isso como introdução, e eu quero ver esses aspectos, 3 aspectos da obra do Espírito Santo. Vamos ter um momento de oração, vamos pedir então para que a ação do Espírito Santo venha a nos ensinar, a nos mostrar as verdades contidas na palavra de Deus. Vamos orar? Amado Deus, queremos te agradecer imensamente por esse momento de celebração, momento de estudo da tua palavra, Senhor Deus. Nós nos derramamos diante de ti, Pai, agora nesse momento com o coração quebrantado, Pai. Coração aberto, Senhor Deus, para a ação do Espírito Santo, e que o Espírito Santo nos mostre as verdades contidas na Tua Palavra, Senhor Deus. Nós queremos Te conhecer mais, Pai. Nós queremos, a partir do conhecer, ter um relacionamento cada vez mais profundo contigo, Senhor Deus. Nos ensina, nos instrui através do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Do versículo 4 ao 6, vamos ler de novo. Eu gostaria de ler o 4b. Quando a gente fala 4b, a gente está se referindo então ao versículo, capítulo 16, o versículo 4, e o versículo ele pode ser dividido em A ou B. A seria o começo do versículo e B, a segunda parte do versículo, que no nosso caso diz o seguinte, então 4b até o 6. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Antes de nós falarmos aqui, especificamente, Jesus ele estava falando sobre o mundo, o sistema o qual nós vivemos. No final do capítulo 15, ali no versículo 18, Jesus ele fala dessa tensão que existe no mundo e como o mundo odeia os discípulos. Então Jesus ele faz previsão para os discípulos, a previsão de perseguição, previsão de tempos difíceis que os discípulos iriam enfrentar quando Jesus partisse. Jesus ele fala isso para que seus discípulos não sejam pegos de surpresa no momento da perseguição e se mantenham firmes. Os discípulos, enquanto eles estavam na presença de Jesus, enquanto que eles estavam andando com Jesus, a perseguição, os ataques, era tudo direcionado para Jesus. Jesus direcionava toda a perseguição em si, e a gente pode perceber isso até o momento que Jesus é preso. Por isso que eles adverte. Então, depois que Jesus é preso, crucificado, morto, os discípulos vão ser o centro da perseguição. Por isso que no versículo 4b, ele diz, não lhes disse isso no princípio, pois estava com vocês. Jesus estava dizendo, olha, eu estava com vocês desde o início. Estava falando para os discípulos, estava com vocês desde o início. E eu não precisava avisar vocês sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a minha partida e sobre a vinda do Espírito Santo. Agora,
No entanto, as coisas vão ser diferentes. Jesus não vai estar mais com ele, como eles estavam acostumados. Então, todos os discípulos vão passar a ser atacados diretamente. No versículo 5, Jesus ele dá um endereço para onde ele vai. Então, Jesus ele diz para os discípulos: eu vou, mas eu vou para o Pai, eu vou de volta para a casa do Pai. E aqui o cenário, então, ele é montado. Imagina a situação dos discípulos. Eles estavam confusos, sem compreender direito o que Jesus estava falando, que ele iria ser morto, que ele iria sair e que havia um conselheiro. Eles não estavam compreendendo, eles estavam um pouco confusos. Ao mesmo tempo, seu coração estava triste com um comentário que Jesus partiria. E eles estavam temerosos, pois Jesus anunciava que sofreriam perseguição. Mesmo assim, Jesus lhes garante que é melhor que ele deixe os discípulos. Olha o versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Olha só. Jesus está dizendo, é para o bem de vocês, para o nosso bem que Jesus vai. Se Jesus não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus, ele conforta os seus seguidores, ele conforta os discípulos, ele conforta ele conforta você quando diz que na sua ausência, a sua ausência será compensada com a presença do Espírito Santo, com a atuação do Espírito Santo, e que o Espírito Santo, a sua função é equipar a gente com os recursos os quais nós precisaremos na ausência de Jesus, na ausência de Jesus Cristo. Então o que Jesus ele está dizendo aqui para os discípulos? O que ele está falando para nós? Ele está dizendo, olha, o Espírito Santo vai vir e ele vai mostrar para vocês como equipar vocês, como ajudar vocês na sua caminhada. Jesus está dizendo, eu vou mostrar qual é a obra do Espírito Santo na vida. O que o Espírito Santo vai agir? Então, nós temos o primeiro lugar, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Veja comigo nos versículos 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Então, o que Jesus ele está nos mostrando aqui? Que quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Por quê? Porque eles não creram em Jesus. O maior problema do ser humano está na sua resistente incredulidade. Na resistente incredulidade. Homens de coração duro, como nós vimos no estudo passado há 15 dias atrás. A despeito de toda a verdade que tenhamos ouvido e todas as obras de Deus que tenhamos feito, nós continuamos, o ser humano, ele continua resistente, incrédulo. Essa é uma característica do mundo, a incredulidade, não acreditar, não ver a necessidade de corrigir os seus pecados. Nós somos assim. Eu e você ainda somos assim. Nós temos uma resistência a entender que muitas das coisas que nós fazemos é pecado e desagrada a Deus. E qual que é a obra do Espírito Santo? Convencer o mundo, convencer a você do pecado.
Qual é a maior obra do Espírito Santo? Então é a salvação, a regeneração, o novo nascimento. Quando uma pessoa ela desperta para a sua vida, ela entende que ela tem uma vida cheia de pecado. Antes de conhecer a Cristo, antes do Espírito Santo tocar a minha vida, eu me achava uma pessoa muito boa. Eu me achava uma pessoa quase perfeita. E que os meus pequenos erros, os meus pequenos defeitos eram insignificantes diante de Deus. Quando o Espírito Santo tira a venda dos meus olhos, eu digo: Jesus, maldito pecador que eu sou. Olha a minha vida, olha o meu coração. Porém, antes da ação do Espírito Santo, eu não entendia isso. E a partir do Espírito Santo, nós nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura. E o agente que é encarregado desta missão é o Espírito Santo, que produz o arrependimento dentro de nós, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. O estilo de vida é mudado. E o Espírito Santo, então, ele nos conduz a uma vida de santidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive pecando. Uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, ela vai buscar uma vida de santidade. Ela vai buscar agradar a Deus. Ela vai buscar ter um relacionamento profundo com Deus. Então, nós vimos até aqui no primeiro ponto, que o Espírito Santo ele convence do pecado. Ele mostra que estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus. Produz dentro de nós um arrependimento e nos encaminha para uma vida de santidade. Charles Erdmann diz que o Cristo é bom, santo e puro. Rejeitá-lo é reconhecer-se culpado do crime de opor a bondade, a santidade e a pureza e o amor de Jesus. Dentro do bojo desse primeiro ponto ao qual nós falamos, ao ponto da salvação, a ação do Espírito Santo, também nós encontramos o convencimento do mundo do quê? Da justiça e do juízo. No versículo 8, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiro ponto, a justiça, versículo 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Jesus está dizendo que não vai mais estar presente para mostrar a justiça divina. Porém, o Espírito Santo é encarregado desse trabalho, de convencer as pessoas de que Deus é justo. Deus é justo. A gente já ouviu muito essa expressão, mas como que Deus ele é justo? A justiça de Deus foi plenamente manifestada no mundo através do sacrifício de Cristo, de Jesus Cristo na cruz, ao se tornar o nosso substituto e morrer em nosso lugar. Ele cumpriu por nós todas as demandas da lei e nos tornando justos diante de Deus. Com a ressurreição e a ascensão de Jesus, Jesus provou ser um homem justo. E tudo quanto afirmou de si com relação à divindade foi dada como justo e autêntico. A ressurreição, a ascensão de Jesus hoje são os fundamentos sobre o qual o Espírito Santo convence o mundo de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então o Espírito Santo vem ao mundo para convencer o mundo desta verdade, da justiça. Segundo aspecto aqui do primeiro ponto ainda, o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo. Olha o verso 11 diz, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aqui o Espírito Santo mostra que o diabo, o príncipe deste mundo, não tem mais uma chance de vitória.
Ele não está duelando com Deus e talvez Deus possa perder. Ele já perdeu e a sua derrota foi anunciada aos pés da cruz. Com Jesus Cristo crucificado, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo, a ressurreição de Cristo são o julgamento legal e a derrota definitiva do diabo. Jesus, ele triunfou sobre a cruz, venceu Satanás e esmagou a sua cabeça. Lembra dessa profecia lá em Gênesis? Jesus esmagou a cabeça da serpente, esmagou a cabeça de Satanás. E ali ele foi derrotado para sempre. Sua condenação foi decidida, sua sentença foi declarada. Cada vez que Cristo é proclamado na pregação sobre o poder do Espírito Santo, Satanás sofre mais uma perda. E cada alma salva é uma nova prova de que o diabo, que o Satanás, ele está julgado. Temos aí então o pecado do mundo, a justiça de Cristo e o julgamento de Satanás. Tudo provado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, primeiro ponto, ele vai convencer o mundo do pecado. Ele vai mostrar para as pessoas que elas são pecaminosas, que elas vivem no pecado. E vai convencer disso. Vai apontar para a justiça de Cristo, que Jesus é justo. E que nós encontramos a salvação em Cristo. E mostra o julgamento de Satanás aos pés da cruz. Tudo isso, obra do Espírito Santo. Segundo lugar, segundo ponto, o Espírito Santo exerce o ministério do ensino. Vamos ver o verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. A obra do Espírito Santo é proclamar a verdade, falar da verdade. Mas quem que é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Lembra daquele versículo que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se a obra do Espírito Santo é ensinar, o ministério do Espírito Santo é o ensino, e o ensino é a verdade que está em Cristo, o Espírito Santo só pode falar da palavra de Deus. Veja comigo em João 17:17. Uma página depois, na oração dirigida por Jesus aos discípulos. Nós também já tivemos um estudo, uma sequência de estudos sobre a oração. Tá gravado aí no canal do YouTube. 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação, ela está ligada à verdade, e a verdade é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele está amarrado, atrelado à palavra de Deus, que é a verdade. Portanto, tudo que o Espírito Santo ensina está coerentemente alinhado com a pessoa e a obra de Cristo e com as Sagradas Escrituras. Ele é o Espírito da verdade, que vem para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia. Ele nos guia, ele nos conduz à verdade. Veja que Jesus não está falando em nada do que muito que a gente falou no começo da introdução. Perceba que um dos papéis do Espírito Santo e um dos principais é nos mostrar a verdade, nos ensinar a palavra de Deus. E quando nós pegamos a palavra de Deus e nós a lemos, e nós a estudamos, e nós meditamos, e nós oramos, o Espírito Santo, ele age, ele remove as nossas vendas, e nós conseguimos então compreender as profundezas da palavra de Deus. Por isso que não tem nova revelação. Está fechada.
toda a verdade está completa. Por isso que eu fico com os dois pés atrás quando alguém se diz profeta e que Deus revelou uma coisa nova. Se não está na palavra de Deus, não acredite. Tem que estar conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo fala, revela, segundo a verdade, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo exerce a obra do holofote. O que é um holofote? O holofote é uma luz cuja finalidade é iluminar algo específico. Preste atenção nesse exemplo. Você está num teatro. E o teatro está escuro. E tem uma luz apontando para o ator principal. Aquela luz redonda, grande, está focando no ator principal. O holofote não está iluminando ele, está iluminando o ator. O Espírito Santo não veio para glorificar a si mesmo, mas veio para glorificar a Jesus. Vamos ler o versículo 14 e 15. Olha o que Jesus fala do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A obra do Espírito Santo é mostrar a Cristo, é glorificar a Cristo, é tirar a venda das pessoas para que elas olhem para Cristo, para a obra de Cristo. Não é para se exaltar, não é para aparecer como personagem central. O Espírito Santo mostra a Jesus, revela a Jesus. Se quisermos saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, basta a gente examinar se ela está vivendo uma vida cristocêntrica, onde que Cristo é o centro da vida dela. Porque o Espírito Santo, se a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar Jesus. Vai mostrar Jesus em todas as áreas da nossa vida. Vai nos conduzir para a palavra. Vai nos mostrar a obra de redenção e salvação. O propósito da obra do Espírito Santo é exaltar a Jesus, anunciá-lo, torná-lo conhecido. Torná-lo conhecido. E aqui Jesus, ele nos mostra esses 3 pontos. 3 pontos da obra de Cristo. Primeiro, mostrar o pecado para o mundo, revelar que o mundo vive num sistema pecaminoso, que nós somos pecadores. Depois ele mostra a justiça de Cristo e o julgamento de Satanás. Depois ele nos mostra que o Espírito Santo vai nos ensinar a verdade. E por fim, foca em Jesus Cristo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Paulo diz que nós devemos nos encher com o Espírito Santo. Que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinhos, mas se enchei do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo é buscar uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, ter amor pela palavra de Deus e nela meditar, e nela estudar e decorar as passagens. É ter uma vida voltada de adoração a Jesus Cristo. É o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. E como eu lá, quando criança, me enchi com sardinha, e realmente mostrou, dias depois, o tão mal que eu passei, que nós possamos nos encher de coisas boas, e que essa coisa seja o Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe ao longo dessa semana, e que nós possamos nos encher com o Espírito Santo.
da morte me libertou, acredito. Ele vive, minha culpa ele levou, minha dor ficou lá na cruz, acredito. Ele vive, leva a bandeira do meu Deus que a morte venceu. Cristo vive em mim, Ele vive em mim, Cristo vive em mim, Ele vive em mim. Jesus salvou minha alma, da morte me libertou, acredito. Ele vive, minha culpa ele levou, minha dor ficou lá na cruz, acredito. Ele vive, leva a bandeira do meu Deus que a morte venceu. Cristo vive em mim, Ele vive em mim, Cristo vive em mim, Ele vive em mim. Tomas meu fardo e o põe sobre ti, dançando estou em teu louvor, vou ver teu reino vir. Cristo vive em mim, Ele vive